Fala pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de Química Orgânica, como nós damos nome para uma estrutura cíclica de cadeia fechada. Assim como cadeias abertas, nós devemos seguir ou se tem uma regra para dar nome a essas estruturas. Primeira coisa que tem que ficar bem clara, a cadeia fechada, o ciclo, é a cadeia principal. Então nós temos que se preocupar agora se esse ciclo é saturado ou insaturado, se é formado apenas por ligações simples ou se há uma ligação dupla nessa estrutura. Tranquilo? Caso tenha uma ligação, caso seja formado apenas por ligações simples, seja saturado e ocorra apenas uma ramificação na estrutura, nós damos o nome da ramificação seguido do nome do ciclo. Lembrando que como a cadeia é fechada, tem que usar o prefixo ciclo antes de dar o nome para a estrutura. Caso você fale pentano, eu vou subentender que a cadeia ela é aberta. Agora, o momento em que você fala ciclopentano, nós entendemos que a cadeia é fechada. Outra coisa, caso tenha mais de uma ramificação, nós devemos numerar e dizer quem é, apontar qual é o carbono 1 da estrutura. E sempre eles devem ter os menores números, assim como em cadeias abertas que nós analisamos. Caso tenhamos mais de uma ramificação no mesmo carbono, provavelmente este vai ser o número 1. Vou dar exemplos e fica muito mais fácil de nós entendermos. Agora, caso tenha uma ligação dupla, caso a estrutura seja insaturada, a dupla ligação deve de estar entre o carbono 1 e 2. Então nós vamos fixar a contagem 1 e 2, ou melhor, o carbono 1 e 2 serão os carbonos da ligação dupla. Vamos aos exemplos, que isso daí fica um pouco mais perceptível e é mais fácil de nós entendermos. Vamos supor para a seguinte estrutura: cadeia fechada, ligações simples, uma única ramificação. Então nós vamos identificar a ramificação, que uma ramificação com um único carbono, nós damos ao nome dela de metil. Então, neste caso, como só tem uma ramificação ligada ao ciclo, nós vamos citar o nome desta ramificação, que é o metil. Na sequência, citamos o nome da cadeia. Fechada, usamos o prefixo, ciclo, 5 carbonos, pente. As ligações são simples, o, an, e termina em o, porque é um hidrocarboneto. A essa estrutura nós damos o nome de metilciclopentano. Vamos a mais um exemplo? Na seguinte estrutura, nós temos duas ramificações. Aqui nós vamos ter que contar e definir quem é o 1 e o 2. Mas antes disso, vamos nomear essas ramificações. A de cima nós chamamos de metil. A de baixo seria o etil. Então nós vamos começar a contar agora e definir quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3 e assim sucessivamente. O carbono 1 vai ser a prioridade para ser o carbono 1, é aquele que tem a ramificação mais simples. Então, neste caso, este é o carbono 1. E agora, na sequência, nós vamos definir quem é o 2 ou 3. Caso nós seguimos a contagem no sentido horário, nós teríamos o carbono 2, 3, 4 e o 5. Porém, você poderia fazer a contagem no sentido anti-horário. E nós definimos que esse é o 1, então no sentido anti-horário a contagem seria essa. No sentido anti-horário, as ramificações aparecem no carbono 1 e no carbono 4, que é a contagem em vermelho. A contagem no sentido horário, em azul, as ramificações aparecem no carbono 1 e no carbono 3. Então nós vamos sempre dar prioridade para a contagem que apresenta os carbonos com os menores valores. Nesse caso, a contagem correta é a contagem em azul. Então agora nós citamos. Podemos usar em ordem alfabética, que é o recomendado aqui no Brasil, ou por ordem de complexibilidade, primeiro o mais simples, seguido das demais ramificações. Por ordem alfabética, este nome ficaria lá no carbono 3, uma etila ligada, lá no carbono 1, uma metila ligada, e a cadeia principal ela é fechada, então nós vamos usar o ciclo, e tem 5 carbonos, nós vamos falar que é o pente. As ligações são simples, nós falamos an e termina em o. Então, 3-etil, 1-metil ciclopentano. Agora, se desse o nome para a seguinte forma, 1-metil, lá no 3, o etil, seguido do ciclo
pentano, esta nomenclatura não está errada. Uma nomenclatura a de cima nós utilizamos por recomendação a ordem alfabética e na de baixo a recomendação da ordem de complexibilidade de ramificação. Nenhum vestibular, nenhuma questão, volta a citar, vai perguntar o nome dessa estrutura e vai dizer assim, ó, A e B, porque os dois nomes estão corretos. O que você tem que tomar cuidado é se na hora da contagem você fez errado ou na hora de dar nome à ramificação se você fez errado. Nesse caso, a contagem está correta e as ramificações estão nomeadas de forma correta também. Os dois nomes são válidos. Beleza? Próximo exemplo, mais uma. Neste caso, também temos uma estrutura de cadeia fechada e saturada. Mas, neste exemplo, nós temos um carbono que contém duas ramificações. Então, este é o carbono 1. O carbono 1 será este daqui. Por quê? Porque ele tem duas ramificações. Agora nós vamos contar. Podemos seguir no sentido horário e anti-horário. É visível nessa estrutura que no sentido horário nós teremos o carbono, o próximo carbono, com um menor valor, onde vai apresentar uma ramificação. Então aqui nós temos o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3 e assim sucessivamente. Tranquilo? Caso fizesse ao contrário, nós teríamos lá no carbono 5 a ramificação. E agora nós vamos citar o nome. De novo, pode levar em consideração a ordem alfabética ou não. Desta vez, eu não vou levar em consideração a ordem alfabética, vou fazer da outra forma. Então eu vou dizer que lá no 3 eu tenho o radical metil. Beleza? Lá no carbono 1 e no carbono 1 nós temos dois radicais de etil. Agora o nome da cadeia principal, ciclohexano. Tranquilo? Ô Banegas, tenho que citar que tu tens o 1 e o 1 de etil? Tens, porque o momento em que nós dizemos di, são dois etilas. Uma etila está no carbono 1, a outra etila também está no carbono 1. Porque poderia de ser da outra etila estar aqui, por exemplo. Ó. Aí nesse caso, caso não tivesse uma aqui, né, ficaria o quê? 1,2 dietil. Então tu tens que citar sempre o local, a posição, por exemplo, deste radical, desta ramificação. Beleza? Vamos a mais um exemplo. Supomos a seguinte estrutura. Agora nós temos ligação dupla. O momento em que tem-se uma insaturação, obrigatoriamente ela tem que estar entre o carbono 1 e 2. Então, se nós chamarmos aquele carbono ali de cima de ser o carbono 1, obrigatoriamente o de baixo é o 2, e aí seguimos a contagem na sequência de numeração. Porém, nós poderíamos ter invertido esta contagem, ou melhor, dizer que o 1 é o de baixo, aí o de cima vai ser o 2 e continuamos a contagem. Na sequência em vermelho, temos a contagem no sentido horário, em azul anti-horário. Se observarmos, na contagem em vermelho, a ramificação ela aparece lá no carbono 3. A contagem em azul, a ramificação aparece no carbono 5. Então sempre, olha só, sempre nos menores valores. Neste caso, a contagem em vermelho. Então nós vamos citar que lá no carbono 3 nós temos uma metila, um metil, 3-metil. Agora a cadeia principal, ciclo, que é fechada. Quantos carbonos? 5. Então nós falamos pente. Não esqueça agora, tens uma dupla. Então se tens esta dupla, tu fala em e termina em o. 3-metilciclopenteno. Há necessidade de indicar onde está a dupla? Claro que não, porque nós fixamos ela entre o 1 e o 2. Neste caso não precisa indicar. Caso a estrutura tenha duas duplas ligações, aí ficaria pentadieno. Aí nós iríamos ter que citar o local e a posição dessas duas duplas ligações. Vamos mais um exemplo? Supomos então a seguinte estrutura. Novamente, se eu chamo este carbono de 1, quem vai ser o 2? O da direita. No sentido horário está a contagem em vermelho. Então nós teríamos a seguinte contagem. Agora, se nós fôssemos chamar o carbono 1 o de baixo, o 2 seria o de cima e nós teríamos a contagem no sentido anti-horário. Analisando a contagem em azul, anti-horário, as ramificações aparecem no carbono 5 e no carbono 6.
A contagem em vermelho, as ramificações aparecem no carbono 3 e no carbono 4. Em vermelho nós temos os menores valores para os carbonos, então a contagem em vermelho, neste exemplo, está correta. Então nós vamos citar, por ordem de complexibilidade, primeiro a cadeia mais simples nós vamos dizer que lá no carbono 3 nós temos um metil, lá no carbono 4 nós temos, perceba que aquilo ali é um etil, olha lá, CH2, C2H5 é um CH2, CH3. Condensa essa estrutura, nós temos um C2H5. E a cadeia principal é o ciclo, tem 6 carbonos na cadeia principal, X. Não se esqueça que tens a dupla, então tu fala o en e termina em o. Então nós temos para essa estrutura 3-metil, 4-etil, ciclo hexeno. Não estaria errado se nós tivéssemos invertido a nomenclatura, mas perceba que mesmo invertendo a forma, a posição de dar o nome, a posição e o radical estão corretos. Então você falar o 4-etil, lá no 3-metil, cadeia principal, ciclo, para efeito de curiosidade, quando usamos o hífen, nós botamos o H, nova ortografia, né? Quando não tem o hífen, nós tiramos o H. Então fica o ciclo hexeno. Os dois nomes são válidos. Um nós seguimos a ordem alfabética, a recomendação, e a outra nós seguimos a ordem de complexibilidade, primeiro o radical, a ramificação mais simples. Ficou alguma dúvida ainda em como nós damos nome para uma cadeia fechada? Se ficou, deixe os seus comentários aqui embaixo, certo? Muito obrigado pela sua atenção, por assistir esta aula, e um abraço e até mais.